Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 14 de novembro, a palavra de Deus está em Lucas 18, do 35 até o 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga-te, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo tudo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se faz necessário, meus irmãos, que a cegueira espiritual, a cegueira dos católicos, seja curada através do toque do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias pedir que Jesus venha nos curar da cegueira espiritual. É óbvio que aqui Jesus ele cura então o cego, de Jericó. Porém, o que nós precisamos é que não tenhamos só os nossos olhos físicos curados, mas os nossos olhos espirituais. Eu tenho percebido, e talvez você também tenha percebido, a falta de noção de católicos, a falta de noção de pessoas que dizem ser católicos, e essas pessoas elas estão tendo opiniões, apoiando situações totalmente contrárias à fé. E isso pode passar até pelos padres também. Por exemplo, vemos o que eles queriam fazer no Sínodo da Amazônia, aprovar um monte de mudança doutrinária que eles fizeram com aquele negócio de Pachamama. E nós vemos tudo isso, essa confusão, também no Sínodo da Alemanha. E vocês já estão, vamos dizer assim, com bastante informações a respeito, porque nós trazemos bastante vídeos sobre esses temas aqui no canal. Isso mostra, meus irmãos, a cegueira espiritual. Nós somos católicos. Isso é muito importante frisar. Nós somos católicos para viver o que a fé católica nos ensina que seja vivido. A fé católica na sua inteireza, na sua integralidade. Então, nós, mais uma vez eu venho dizer isso, nós não podemos ficar falando, eu concordo com isso e eu discordo daquilo. Ou você é católico, se você é católico, você pega o contexto total. Você pega a doutrina inteira. Não pode ser católico e, por exemplo, ser a favor da ideologia de gênero. Essa é uma das questões. Nós, católicos, não podemos apoiar situações ou ser favoráveis a situações contrárias aos ensinamentos da igreja.
nós nunca podemos passar o pano para o pecado, por exemplo. O pecado é pecado em qualquer circunstância, seja fornicação, seja adultério, seja qualquer tipo de pecado que a Bíblia fale, isso é pecado. A igreja, ela carimba e fala, isso é pecado, porque Jesus disse. Então nós também falamos, isso é pecado, está errado, não pode ser praticado. Mas agora, tem umas pessoas completamente cegas, espiritualmente, que querem que o pecado seja aprovado como algo bom. Isso nós não podemos aceitar. Porque isso é contrário à palavra de Deus. Isso é contrário à fé de sempre da igreja. A igreja ela não é algo mutável. A igreja ela não é algo que nós leigos podemos pegar um megafone e começar a gritar: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. A igreja não é democracia, meus irmãos. A igreja é doutrina. Doutrina não se muda, doutrina se vive. Catolicismo não se muda, catolicismo se vive. Nós não podemos ficar querendo mudar a igreja conforme os nossos gostos. A igreja precisa mudar sobre o casamento. A igreja precisa mudar sobre as músicas, porque nós queremos uma missa com palma, com show, com bateria, com não sei o quê. Gente, pare com esses negócios. A missa é o sacrifício de Cristo. Pare de querer enculturar a missa. A missa, lá acontece o memorial da morte de Jesus Cristo, sua paixão novamente. Nós precisamos respeitar tal como ela é. É muita falta de catolicismo querer mudar tudo. E daí inventa missa de todo qualquer tipo, inventa um monte de coisa para colocar no meio da missa e entra placa de não sei o que, e entra, sabe, um monte de coisas que não faz, e coloca a música. Agora nós vamos cantar uma música, porque no meio da missa vai fazer não sei o que. Mas onde está previsto isso? Não tem, no missal não está escrito. Então há uma enculturação muito grande. Quer dançar. Esses dias nós postamos aqui uma bailarina, parecia alguns passos de balé, dançando, ia para lá e para aquele cara, e virava a piruleta para lá e virava a piruleta para cá. O padre sentado lá no presbitério. O que isso tem a ver, meus irmãos? Daí entra no ofertório banana, entra no ofertório um monte de tipo de fruta, e entra carro de boi, e entra no seu... Gente, onde nós vamos parar desse jeito? Daqui a pouco não vai ser mais catolicismo. Daqui a pouco vai ser qualquer coisa menos igreja católica. Católicos, nós precisamos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para entender o que é celebrado, para entender o que significa Santa Missa, o que significa Eucaristia, que é Jesus que está... Gente, é Deus que está ali, sabe? Você não toca berrante para Jesus, não. Você ama Jesus. Você contempla Deus. As pessoas querem mundanizar completamente a igreja, e esse não é o caminho. O caminho é viver a integralidade da fé católica. Então, meus irmãos, nesse dia, peçamos que da mesma forma que Jesus tocou os olhos ali do cego de Jericó, que Ele toque também os nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração, para que sejamos fiéis a Deus, fiéis aos ensinamentos de Cristo, e não nos desviemos com o nosso querer, mas então
façamos o querer de Deus para a sua igreja e para as nossas vidas. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.